Olá, pessoal. Eu trouxe para vocês um tema bastante atual, que é a atualização da NR1, né, que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais, e que houve uma alteração recente que incluiu na NR1 os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Bem, para quem não me conhece, eu sou Regiane Dourado, sou sócia do escritório, né, Dourado e Ercolim Advogadas, e trouxe para vocês um material sobre isso para ajudar as empresas, né, a como se comportarem, como procederem referente a essa alteração na NR1. Bem, aí eu estou compartilhando a tela com vocês. Então, a partir de agora, eu vou colocar para vocês mais detalhadamente esse assunto. Então, essa atualização, ela trouxe, né, para a NR1, que trata ali dos riscos, né, ocupacionais, houve uma alteração, que é disso que é o ponto principal, né, o nosso foco, que são os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tá? A NR1, ela foi aprovada pela portaria 3.214 de 78, então vocês vejam que ela já existe há bastante tempo, então desde 1978 a NR1 já existe. Contudo, ela trazia ali as diretrizes, requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais, mas no geral, então os riscos físicos, né, biológicos, químicos, enfim, e ela passou por várias alterações. Agora, em 2024, pela portaria 1419 de 2024, teve a inclusão obrigatória do gerenciamento dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Essa alteração, ela reflete uma compreensão mais profunda dos fatores que impactam a saúde e segurança no trabalho. Então, ela visa o quê? Uma criação de ambientes laborais mais seguros, saudáveis e com foco na saúde mental dos colaboradores. Como eu disse, a atualização da legislação, ela ocorreu recentemente, tá? Houve essa inclusão dos riscos psicossociais no GRO, né, que o GRO é o gerenciamento de riscos ocupacionais. O objetivo dele é garantir um ambiente seguro, saudável, com foco na saúde mental, e essa alteração, ela ocorreu em agosto de 2024, então ela já previa que essa alteração teria o início da vigência em maio de 2025, então ela já era para ter entrado ali no período de exigência, mas houve toda uma movimentação de vários setores, inclusive o nosso setor de transporte atuou, né, bastante ativamente, junto, né, aos legisladores, para quê? Para que fosse feita uma nova legislação prorrogando um pouco mais esse prazo, para que as empresas tivessem um pouco mais de tempo para se adequar, para implementar essas medidas, porque, embora ela estava aprovada desde agosto de 2024, as empresas não deram ali a atenção devida, não se prepararam, e chegou em maio, ninguém estava ali preparado. Então, por isso a importância de vocês fazerem isso, porque como vocês veem aí, ó, em agosto de 2024, pela portaria 1419, foi aprovada, e era para entrar em vigor em maio de 2025, mas houve uma nova norma que prorrogou a vigência dela para 25 de maio de 2026. Tá? Então, pela portaria 765 de 2025, houve essa prorrogação, novamente, né? Prorrogou por mais um ano, para que ela seja exigível apenas em 25 de maio de 2026. O que mudou na NR1? A principal alteração da NR1 é a ampliação do capítulo 1.5, que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? Trata especificamente do GRO. Antes, o foco recaía sobre os riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, que é o que a gente já conhece, tá? Antes, o foco recaía principalmente sobre esses aspectos, e agora ele trouxe de forma explícita, né, e obrigatória a inclusão dos riscos psicossociais, tá? Então, esses riscos foram integrados a essa gestão, reconhecendo a sua relevância para a saúde integral do trabalhador. Os riscos psicossociais incluem, mas não se limitam a assédio moral, violência
física ou psicológica, estresse ocupacional crônico, sobrecarga de trabalho, falta de autonomia e a temida síndrome de burnout. Eu vou falar mais detalhadamente à frente sobre esses aspectos individualmente, tá? Vou aprofundar sobre isso mais para frente. As empresas agora têm a responsabilidade formal de identificar, avaliar, controlar e documentar todos esses riscos, garantindo que o ambiente de trabalho não seja apenas seguro fisicamente, mas também psicologicamente. Então, o que quer dizer isso? Que agora as empresas são obrigadas a formalizar isso, documentar tudo isso. Por mais que ela tenha essas medidas, não basta ela fazer os procedimentos, tomar as providências, mas elas têm que documentarem toda essa movimentação. Como eu sempre digo para as empresas, né, que são assessoradas do nosso escritório, é sempre importante documentar, porque judicialmente, e por mais que a gente comprove ali de outras formas, opa, passou o slide. Opa. Ai, a gente está aqui. Por mais que a gente comprove de alguma outra forma que a empresa toma essas práticas, o juiz precisa de provas documentais. A gente vai acabar precisando de provas documentais para juntar isso em autos, numa eventual fiscalização, quais as providências que a gente está tomando. Então, isso é muito importante, a gente documentar tudo isso. Então, fazer de forma formal. O novo capítulo, né, do 1.5, que traz ali o gerenciamento dos riscos ocupacionais, então ele foi ampliado, esse é um ponto importante. A abrangência dele, então, é total, então a NR1 continua com a validade dela anterior, que tratava dos riscos físicos, químicos e biológicos, ergonômicos, e agora os psicossociais também, tá? Ela não foi alterada para colocar, para exigir somente os psicossociais, ela continua com os outros, foi acrescentado o psicossocial. O foco do que a gente está tratando aqui, né, que é o foco psicossocial, ele traz o gerenciamento obrigatório dos assédios, estresse, burnout e outras doenças mentais. O dever da empresa é identificar, avaliar, controlar e documentar todos esses riscos. O PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. O Programa de Gerenciamento de Riscos é a espinha dorsal do GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, tornando esse documento ainda mais central para a conformidade das empresas. Ele é obrigatório para todas as empresas que possuem empregados no regime de CLT. Tá? Então, o PGR é um documento que geralmente as empresas já possuem, né, e que fala ali, geralmente vocês contratam uma empresa de medicina do trabalho, né, de engenharia, técnico de segurança do trabalho, uma empresa de segurança do trabalho, ela vai fazer essa PGR para você, e então você vai ter ali todo detalhado os riscos que a empresa possui, quais as providências, EPIs que devem ser usados, etc. Então, agora essa PGR vai ter que ser alterada para incluir esses riscos psicossociais. O PGR ele é composto por 2 pilares fundamentais, o inventário de risco, que é o levantamento detalhado dos riscos ocupacionais, e agora vocês vão ter que incluir o psicossocial também, as suas fontes, da onde vem, tá, esses riscos, os potenciais danos e a população exposta, ou seja, quais trabalhadores está exposta ao quê. E o plano de ação, que vai ser um cronograma de medidas preventivas e corretivas, responsabilidades e prazos definidos para mitigar os riscos que foram identificados. Então, você vai ter que trazer tudo isso documentalmente. Também, o que a empresa vai fazer com relação a isso. A revisão desses documentos, né, deve ocorrer pelo menos a cada 2 anos, tá? No prazo, assim, pelo menos nesse período, ou ainda se houver alguma mudança significativa no processo de trabalho, novas tecnologias, acidentes, doenças, ou alguma coisa assim. Ou, como é o caso agora, houve uma nova legislação, vocês devem, sim, atualizar a sua PGR. Tem gente que fala, mas eu já tenho meu PGR, eu fiz agora, o mês passado, e não tenho riscos psicossociais. Você pode não fazê-lo nesse momento, mas antes da vigência, né, da exigência ali, da norma, vocês têm que alterar a PGR,
tá? Não tem jeito, vocês vão ter que ter uma nova emissão de um novo PGR, já incluindo os riscos psicossociais. Quem não fez, vai ter que fazer. Quem fez agora, pode ficar por um tempo, mas vai ter que fazer. Quem já está vencendo, já faça com as alterações, porque eu tenho certeza que muita gente, quando chegar ali em maio e junho, ainda vai estar correndo, que nem louco, para alterar correndo a PGR, tá? Quando chegar o ano que vem e a norma já for exigível. Então, ali nós temos o inventário de risco, a análise dos riscos, o plano de ação, a implementação que a empresa vai fazer e a revisão periódica. O processo do gerenciamento de risco. O processo do gerenciamento de risco é o que a empresa deve implementar no seu ambiente coletivo. Então, o que a empresa tem que fazer? Ele tem que identificar os perigos. Como que eu identifico? Você vai ver quais situações estão presentes no ambiente da empresa, relacionados ao contexto do trabalho, e que podem apresentar algum perigo ou impactar na saúde do trabalhador. Então, cada trabalhador vai ter uma espécie de risco, como é hoje os riscos físicos. Da mesma forma, é o risco psicossocial. Tá? Então, assim, o trabalhador, qual o perigo que ele tem? Um estresse ali na direção, quem faz rota muito de São Paulo, fica muito tempo, né, parado, fica sujeito ali a algum tipo de estresse. Uma pessoa no escritório fica sujeito a outro tipo de estresse, por exemplo, metas, né, horário, cumprimento de prazo, enfim. Cada empresa vai ter, tem uma situação. Cada empresa tem uma coisa específica, uma situação específica e um risco específico, tá? Então, não dá para generalizar. É por isso que vocês têm que contratar uma pessoa da segurança do trabalho que vai colocar isso para vocês. E eu aconselho também alguém da saúde do trabalho. E eu vou falar também posteriormente, eu vou aprofundar mais também. Além de identificar os perigos, tem que fazer a avaliação dos riscos. Isso é uma avaliação detalhada sobre qual é o impacto que vai gerar, que pode gerar no trabalhador, e qual o grau deles, porque tem cargos, às vezes você tem ali um setor, e tem cargos que ficam mais sujeitos a um grau ali de risco. E um outro cargo no mesmo setor tem um outro grau de risco, tá? Então, pode ser um grau baixo, médio, alto, né? Um grau crítico ali, então vai depender do que for analisado caso a caso. Para determinar quanto risco os trabalhadores estarão sujeitos, tá? Além disso, vocês têm que fazer o controle do risco, que é estabelecer o quê? Ações e intervenções para eliminar o risco ou mitigar, pelo menos, né, esse risco, diminuir esse risco, evitando o dano ou o agravamento do dano psicológico no trabalhador. E, consequentemente, e é por isso que eu digo que há uma vantagem real ali para as empresas, né? Isso tudo vai trazer um benefício também para a empresa, de que, consequentemente, vai evitar o quê? Eventuais acidentes, erros, ausências e até eventual abandono de emprego. A importância do gerenciamento dos riscos psicossociais. A inclusão dos riscos psicossociais na NR1 é um marco no reconhecimento da saúde mental como um componente crítico da segurança e saúde ocupacional. Ignorar esses riscos tem um impacto direto e profundo na saúde mental e física dos colaboradores, manifestando-se em condições de depressão, ansiedade, transtorno de estresse e, nos casos mais graves, a síndrome de burnout. Depois eu vou falar mais também sobre essas doenças. E por que tem sido tão falado e tão necessária essa alteração na legislação, porque houve realmente, tem ocorrido um aumento muito grande e acelerado dos afastamentos por doenças mentais. Tá? Então, por isso, há necessidade de controlar e verificar esses riscos também. Do ponto de vista estratégico, a prevenção e gestão desses riscos não é apenas uma questão de conformidade legal ou ética, mas uma medida que traz benefícios tangíveis para a empresa, tá? Como eu disse, não é só vantagem para o trabalhador, é para a empresa também, tá? O que acontece?
a redução do absenteísmo, que são menos licenças médicas, faltas por motivo de saúde. Claro, se o trabalhador estiver com algum problema e ele tiver, começar a apresentar esses sintomas, obviamente ele vai procurar médicos e vai começar a apresentar atestados. Claro, ele tem todo o direito de se afastar, normalmente os afastamentos são curtos, mas assim, acaba que pode vir a atrapalhar, inclusive, a empresa. Então, a empresa, favorecendo essa circunstância, esse tratamento, ela vai evitar essas ausências. O que é bom para o trabalhador, porque ele não vai ficar doente, é bom para a empresa que não vai ter a ausência do trabalhador. Então, às vezes, você tem ali um fechamento de mês, um período ruim e tal, e você tem ali falta de 2, 3 trabalhadores que pode acarretar num problema para você. Então, se você tomar essa prática e isso reduzir as ausências, isso também é favorável para a empresa. A diminuição da rotatividade, isso também é muito favorável para a empresa, porque os colaboradores satisfeitos, né, eles tendem ali a permanecer na empresa, reduzindo os custos de recrutamento e treinamento. Então, ali, um ambiente desfavorável acarreta na demissão do trabalhador. Nem sempre o trabalhador está ali por causa da remuneração. Ah, mas é só pagar mais que... Não necessariamente. Muitas vezes, isso a gente vê, né, constantemente, que o trabalhador até tem uma remuneração razoável ou boa para ele, ou boa para aquele setor, para aquela função, mas ele não fica por causa do ambiente de trabalho. Se for um ambiente tóxico, se tiver algum problema, alguma situação, ele pode sim querer sair por causa dessas situações. E com isso, o que acontece? Às vezes você vai ter que ali parar para ensinar, treinar, apresentar treinamento, esperar que ele pegue experiência na atividade, ele pode cometer erros nessas situações. Então, assim, são vários os aspectos que são desfavoráveis para a empresa. Então, você ter ali um colaborador mais satisfeito, com uma saúde mental em dia, é muito favorável também nesse aspecto. A mitigação de passivos trabalhistas, então ações judiciais decorrentes de assédio moral ou doenças ocupacionais relacionadas, né, ao estresse não minimizados. Então, isso também é uma situação. Se você tomar essas providências, aí você consegue comprovar facilmente, né, judicialmente, em fiscalizações, em ações trabalhistas, de que você tomou as providências necessárias. Ou se você promoveu ali as ações que contém na PGR, se você cumpriu direitinho as ações que constam lá, possivelmente os trabalhadores não vão ter essa queixa quando entrarem com ação trabalhista. Ao passo que quem não tiver, possivelmente pode ter aí alguns pedidos dessa natureza. Como a gente tem visto, né, esses pedidos também têm aumentado bastante, nas ações judiciais aí próximas. Logo aí ao lado, vocês conseguem verificar um gráfico, né, onde tem quase que metade aí, cerca de 1.190.000 afastamentos, né, no Brasil, né, afastamentos do trabalho, tá, quase que metade aí, de afastamentos por doenças físicas, tá? Essa parte mais escura, esse azul mais escuro, são doenças físicas. Então, são vários tipos de doença. Normalmente, as que lideram são coluna, hérnia de disco, né? Esse tipo de doença. Essa segunda cor, o azul um pouco mais claro, são os afastamentos por acidente de trabalho, que dá cerca de 720 mil afastamentos por acidente de trabalho. E aí são acidentes típicos ali, né, durante o exercício da atividade. Essa parte mais clara, que é esse azul mais claro, são as doenças mentais. Então, são os afastamentos por doença mental. Então, vocês verificam que do total dos afastamentos do trabalho, né, no ano de 2024, uma grande parte veio das doenças mentais. E, por isso, a preocupação, tá, que tem crescido em torno disso. Aí vocês verificam, depois que começou a ser mapeado, né, em 2014, como veio crescendo as doenças mentais, os afastamentos, né, por transtornos mentais, de 2014 a 2024. E vejam que em 2023, estava ali em torno, né, de 350 mil, agora está em torno de 470 mil.
Então, subiu 68% de um ano para o outro os afastamentos por transtornos mentais. Então, houve um acréscimo muito grande, por causa disso, a preocupação, né, do setor com esse aspecto. Aqui o dado um pouco mais detalhado, vejam, são 472 mil afastamentos no ano de 2024, tá? Os afastamentos por doenças psicossociais. E aí, para quem diz assim, é coisa mais de frescura, é coisa mais de mulher, veja que do total de 472 mil afastamentos, 64 são mulheres que se afastaram. Mas você veja, 36% são homens. Então, veja que está uma proporção ali de 60 para 40, praticamente, de homens, né, que estão se afastando também. Então, não é um mal que está cometendo especificamente as mulheres. Os homens também estão sendo bem impactados e, né, estão ali bem próximo dos afastamentos ali das mulheres. Abordagem no gerenciamento de risco psicossocial. A gestão eficaz dos riscos psicossociais exige uma abordagem multidisciplinar. Isso é muito importante, tá? Ela tem que ser ali, multidisciplinar e integrada. Então, envolve as áreas de segurança e saúde no trabalho, recursos humanos, que é um setor muito importante para isso, o jurídico e, crucialmente, as lideranças das empresas, que desempenham um papel fundamental na criação de um ambiente de apoio e respeito. Então, veja, empresa de segurança e saúde no trabalho, que é ele que vai fazer a PGR, tá? O documento para você, e nele ele vai fazer as análises, avaliações, estabelecer o que você vai implementar e vai colocar tudo isso em documentos que vão servir de base para você prevenir e corrigir essas intercorrências na sua empresa. Os recursos humanos são relevantes por quê? Porque eles vão atuar nas medidas do GRO, do Gerenciamento de Risco Ocupacional. Então, eles estão constantes na PGR, mas quem vai atuar, ativar isso e praticar isso dentro da empresa vai ser o RH. Então, é aconselhável, né, geralmente quem assiste a gente é o pessoal do RH, é importante que o RH tenha bastante conhecimento detalhado do que consta na PGR, acompanhe direitinho, tenha um bom conhecimento, porque ele tem que identificar quando tiver uma ocorrência e tem que atuar conforme a PGR para evitar, minimizar esses riscos, tá? Então, para prevenir e para corrigir essas intercorrências. O jurídico da empresa deve atuar com uma consultoria sobre a atuação da empresa nas medidas para prevenir e corrigir a intercorrência. E isso também é importante, você deve consultar um advogado sobre quais medidas você pode aplicar, para você não exceder em algum tipo de medida, estabelecer alguma medida que seja ali, que ultrapasse algum limite ali que seja, né, legalmente permitido, tá? Para você não ter um problema contrário daí, vou fazer, vou ficar vigiando, vou ficar filmando, vou verificar, quer dizer, de repente você pode esbarrar numa situação ali de excesso, né, do lado contrário, que pode prejudicar a empresa. Então, é bom sempre consultar um departamento jurídico. Lideranças na empresa. Se tratando de lideranças operacionais, né, como os líderes de setor, encarregados ali e outros, eles devem atuar ativamente com as medidas junto aos trabalhadores para prevenir e corrigir intercorrências. Então, quem está ligado ali direto ao trabalhador é o líder dele, é o encarregado dele, que tem ali contato direto com ele. Então, as pessoas que lidam direto com o operacional, ele tem que estar ali, quando você coordena um grupo, né, de colaboradores, você tem que estar muito por dentro como identificar as situações que representam risco e como atuar nessa situação. Então, assim, houve alguma intercorrência, ele deve tomar as providências, deve comunicar ao RH, às vezes em conjunto, os dois, tomar as práticas que estão constantes na PGR. Não só esses líderes, né, encarregados, né, e se tratando de gerentes, diretores e sócios de empresa, que eu sei que também bastante gente, as empresas menores, os próprios sócios ali também estão atuando diariamente nas empresas, também é importante e relevante, que eles tomem ali medidas, né,
não só para atuar ali nas medidas que sejam necessárias, mas também com a fiscalização dessas medidas junto aos outros setores, por exemplo, fiscalizar os líderes, fiscalizar o RH, para ver se isso está sendo feito efetivamente de acordo com o que consta na norma, na PGR, enfim. E eles têm ali que atuar para prevenir também e corrigir essas intercorrências, incluindo a implementação das medidas complementares. Porque além das medidas básicas, a gente vai sugerir também que a empresa tome medidas complementares, que também vai ser mais favorável, mas claro, você fazendo o básico já é ali o suficiente para você evitar alguns problemas. Mas, claro, quanto mais medidas você tomar, inclusive outras complementares, além do que a norma exige, é mais favorável para você. O que nós recomendamos para as empresas? Diante das novas exigências da NR1, as empresas têm o prazo, então, até maio de 2026 para se adequarem, o que oferece uma excelente oportunidade para implementar mudanças de forma planejada e eficaz, para garantir uma transição suave e a conformidade plena. Então, nós recomendamos algumas coisas. Aproveitar o prazo. Então, utilizar esse prazo até maio de 26 para você fazer um planejamento mais detalhado, adequação, treinamento de equipe, para que quando chegue em maio, você já esteja plenamente ali implementado todas as medidas, já esteja ali atuando, já esteja tudo de acordo com o que exige a norma. Então, você tem até maio para fazer isso, às vezes você vai implementar alguma coisa, e depois você, no meio do caminho, verifica que isso não é viável, não é interessante, você pode até alterar esse procedimento e modificar a PGR, enfim, ou estabelecer outras normas. Então, tudo isso você só vai saber depois de você começar a implementar. Por isso, a importância de você tomar as providências desde já, tá? Mapeamento profundo, que é realizar um mapeamento detalhado dos riscos sociais, utilizando as ferramentas específicas e contatos com profissionais qualificados, como psicólogos organizacionais e consultores, né, em saúde do trabalho. Então, como eu disse, vocês podem, além do pessoal de saúde e segurança do trabalho, falar com alguns profissionais, né, complementares, como são psicólogos organizacionais. Implementar ações preventivas. Então, você pode desenvolver e aplicar os programas de bem-estar, treinamento de liderança, que é super importante, eu vou falar mais disso também. Treinamentos de liderança sobre a gestão de equipes e estresse, e estabelecer canais de denúncia seguro e confidenciais para o caso de assédio ou violência. Isso também é bom a empresa implementar um canal, uma forma do colaborador que estiver se sentindo de alguma forma dentro de uma situação de risco, para que ele possa se comunicar, inclusive falar sobre alguma coisa, denunciar alguma ocorrência, de forma ali confidencial também. Isso também é bastante interessante. Promover uma cultura saudável. Então, fomentar uma cultura organizacional que valorize o respeito, a comunicação aberta, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e o suporte mútuo entre os trabalhadores. Então, é importante a empresa tem que tratar disso já vindo de cima, né? Uma cultura ali que vem de cima e vai escalonando, essa questão da comunicação aberta, sempre trazer a comunicação para os trabalhadores, equilíbrio, promover ali, ninguém está querendo dizer que a empresa vai ter que cuidar da vida pessoal do trabalhador, não é isso. Eu vou falar sobre isso também daqui a pouco, mas é importante que haja, né, um equilíbrio dessa questão da vida pessoal e profissional e o suporte mútuo entre os colaboradores, que a ausência disso é extremamente prejudicial para a empresa. E eu vou explicar depois mais detalhadamente também. Aqui, as situações que podem gerar os riscos psicossociais. A nova diretriz NR1 exige que os riscos psicossociais sejam identificados, registrados e tratados nos programas de segurança do trabalho. Então, são situações como metas inalcançáveis, jornadas extensas, assédio moral, falta de autonomia, exposição pública, ausência de suporte, conflitos interpessoais, condições precárias do trabalho e outros, tá? Investir na gestão do risco psicossocial é investir no capital humano, que é o maior ativo de qualquer empresa. Os resultados se traduzem em aumento de competitividade e sustentabilidade do negócio a longo prazo. Então, esses são os riscos que trazem as normas, que são os riscos mais comuns ali que acontecem. Contudo, eu vou falar mais detalhadamente para o nosso setor. O setor de transporte,
É claro, muitas pessoas perguntam, eu sei que já teve até dúvida sobre isso. Eu não consigo, Regiane, colocar isso no meu setor, na minha empresa, né, de transporte. Então, especificamente, eu vou trazer para vocês. Aqui, ó, no ambiente do transporte rodoviário de cargas, tá? Então, são inúmeras as situações que podem ser atribuídas, né, ao transporte rodoviário de cargas, e aí eu trouxe algumas situações, não se limitam a essas, tá? Mas eu acho que vai servir de uma base para que vocês tenham ali ideia de como isso pode chegar na empresa de vocês. Metas inalcançáveis de quilômetros rodados. A empresa estabelecia ali muitos quilômetros que é difícil do funcionário cumprir dentro da jornada dele. Tá? Rotas extensas, rotas também que ele não vai cumprir dentro da jornada. Ou ainda que uma viagem extrapole, a viagem seguinte deve geralmente ser o quê? Ser uma viagem mais próxima, para que não haja uma exaustão do trabalhador sempre fazendo a mesma rota distante, né? Então, assim, a empresa tem que se adequar a esse tipo de situação. Principalmente agora, né, que a gente teve a questão da DI 5322, eu vou até fazer depois uma palestra específica sobre a DI 5322, já com as modificações, né, que a gente sabe que houve a declaração de inconstitucionalidade, né, de algumas normas da Lei 13.103, que é da lei do motorista, né? Então, foram considerados inconstitucionais alguns aspectos, como o fracionamento da intrajornada, da interjornada, o tempo de espera também, né? Foi considerado inconstitucional, a possibilidade de dois motoristas fazerem a rota, a acumulação de DSR. Então, assim, são alguns aspectos que a gente não teve essa modificação, né, por conta da DI 5322, e isso pode interferir aqui. Então, assim, pode haver uma alegação se houver essas situações de risco, tá? Então, quilômetros rodados, rotas extensas, incluindo ofertas por comissão, muitas empresas oferecem a comissão, e aí o trabalhador, ela não se importa que o trabalhador fique rodando ali incessantemente, para quanto mais ele fizer, né, de quilômetros, ou de entregas, ou de sei lá o que, né, tem vários aspectos que você pode dar comissão, isso pode, né, acarretar num problema também, porque ele vai estar alegando que ele vai estar fazendo ali para ter a comissão. E a empresa deixa de controlar a jornada, os quilômetros, né, enfim, os descansos, né, e deixa de obedecer à lei do motorista. Metas de faturamento para setores administrativos. E aqui a gente está falando do pessoal operacional, e aqui o pessoal administrativo também pode ter metas ali exageradas, né, como, por exemplo, meta de faturamento, enfim. Então, isso também pode representar ali uma situação de risco. Eu coloquei entre parênteses ali a questão do prêmio, porque eu entendo, inclusive a gente orienta, que a questão do prêmio é uma questão mais favorável para empresas que querem remunerar melhor os trabalhadores. Por quê? A comissão, embora ele vai ter ali, de qualquer maneira, ele vai ter alguma renda complementar, e se ele tiver uma aplicação maior, ele vai ter uma comissão maior, né? Se ele tiver uma atividade maior, ele vai ter uma remuneração maior. Isso vai depender do quanto ele vai exercer a atividade. Já o prêmio, eu entendo que ele não se enquadra aqui nessa situação de exagerar, por quê? O prêmio, ou ele é concedido, ou ele não é concedido, de acordo com algum critério. Por exemplo, prêmio de assiduidade. Se ele veio todo mês sem nenhuma ausência, ele tem o direito ao prêmio, ponto. Prêmio por média, né? Se ele fizer ali uma média de combustível, etc., ele pode ter ali aquele prêmio. Então, vários aspectos. Então, a gente entende que, se você quer remunerar sem correr o risco de ter esse tipo de problema, né, de risco psicossocial, o prêmio é uma opção, ao invés de você conceder comissão, tá? Jornadas extensas por imposição da empresa, tá? Isso também pode acarretar, inclusive, em dano existencial. A gente tem pedidos, né, de ações trabalhistas que falam do risco psicossocial, que falam desse dano existencial. Pedindo esse dano existencial, por quê? Porque a empresa exige que ele faça ali uma jornada de 12, 14 horas direto, às vezes não tem a convenção coletiva permitindo 4 horas extras, e o trabalhador trabalha 12, 14 horas, né, diárias, então isso também pode ser um risco psicossocial, certamente. O assédio moral, que é superior, atua ali com desrespeito junto ao subalterno, né, ele reduz o cargo,
troca ele de cargo, diminui ali a remuneração dele, modifica a sua função, reduzindo a sua responsabilidade, lhe atribui uma atividade inferior ou incompatível com o cargo, modifica a sua função para uma função inferior pela indisponibilidade e atribuição, compatível e outras situações. Então, assim, isso também é uma coisa que acontece bastante. A empresa, às vezes, ali, sei lá, colocou o caminhão para consertar, não tem um outro caminhão, ao invés de colocar ele ali para atuar, dividir a atividade de motorista com outro motorista, né, dividir o veículo, sei lá, coloca ele como ajudante para ser ajudante do outro motorista. Isso pode acarretar um risco psicossocial, tá? Se isso for, né, se apresentar de forma reiterada, claro, né, tem toda uma circunstância, mas são riscos que a empresa tem que ter uma atenção. Reduz ali o cargo, ele tinha um cargo, coloca ele em um outro cargo, ou ele está registrado com uma função, mas ele faz outra. Ele tinha um cargo que tinha uma responsabilidade maior, ele cuidava de alguns outros trabalhadores, e aí a empresa reduz ele, coloca ele em uma outra função, ainda que ele esteja registrado na mesma função, ganhando o mesmo salário, ele tem responsabilidades menores, né, que ele pode considerar ali uma redução disso, né, uma humilhação, enfim. Então, tem que ter uma atenção para essas situações. A falta de autonomia, né, onde o cargo permitia uma atuação que lhe é impedida, de repente tem ali uma atribuição que é típica do trabalhador, que exige ali tem uma responsabilidade ali atribuída a ele, mas que a empresa não permite que ele tome, é uma coisa que é típica da atividade dele, a empresa não permite que ele tome essas atitudes né, veda ele de tomar essas providências, então isso também pode acontecer, ou ele não tem autonomia nenhuma para fazer nada, né, ele tem que ali se sujeitar somente a algumas situações e que ele não tem autonomia para modificar em nada também. A exposição pública, chamando atenção na presença de terceiros, ou de forma inadequada, com rispidez excessiva, palavras incompatíveis com o ambiente de trabalho, xingamentos, humilhação e outros. Aí você vai falar para mim assim, nossa, Regiane, que horror. Gente, acontece, tá? Acontece, a gente tem processos, vários processos, tá? Onde o encarregado foi chamar atenção, chamou na frente dos outros, chamou de braço curto, burro, enfim, até com xingamentos, palavras de baixo calão, que eu não vou repetir, mas naquele momento ali, né, da discussão, e como eles têm muita proximidade, tem todo um ambiente ali operacional propício ali a falar mais abertamente, uma intimidade maior, enfim, né, acaba ultrapassando os limites, né, adequados ali para essa situação. O ideal é que, havendo algum tipo de situação, havendo algum tipo de problema, o encarregado pode, claro, chamar a atenção do trabalhador, do subordinado dele. Mas de que forma ele deve fazer isso? Ele tem que chamar, ele pode levar o RH, ou inclusive ele pode fazer isso juntamente com o RH, o que é mais recomendável ainda, porque sempre é bom, quando ele for tomar alguma providência dessa natureza, ter alguma outra pessoa presenciando, até para testar de que forma que está sendo feito aquilo. Então, ele pode, juntamente com o RH, chamar ele a uma sala, onde somente ele vai estar presente, e falar para ele, olha, você está sendo chamado a atenção por conta disso, está sendo divertido verbalmente, a próxima vai ser por escrito, porque você fez isso. Tá? E, claro, evitar se exceder ali na rispidez ou em palavras ali que sejam inadequadas à situação. A ausência de suporte. Isso quando ciente a empresa de que o trabalhador esteja passando por dificuldades, seja para exercer atividade, como a falta de treinamento, a recusa de ensinar ou atividades coletivas, no caso, trabalhadores que iniciam novas atividades. Essa ausência de suporte se enquadra de que forma? A empresa está ciente, ali, o trabalhador começou novo na empresa, tem algumas dificuldades, né, para se adequar ali à função, e ele não tem o suporte, não tem ninguém que ensine, não tem ninguém que ensine a ele como usar o sistema, então aí ele fica ali tendo dificuldades, isso pode causar também um estresse, ele nunca ter tido um suporte, né, ele não consegue, não tem o treinamento para fazer aquela atividade, quando ele necessitaria, né, então essas são situações que a empresa deixa de dar o suporte necessário para que ele exerça ali a atividade dele. Conflitos interpessoais.
onde há dificuldades no entrosamento, desentendimentos ou até discussões entre colegas de trabalho, sejam iguais ou superior hierárquico, que também devem ser resolvidos em fases iniciais e sem tomada de partido, para evitar que evolua para causas que impliquem em dispensa por justa causa, inclusive, tá? Então, muitas vezes os trabalhadores estão ali, um trabalhador novo, por exemplo, existe ali a empresa, tem alguns trabalhadores, chega um trabalhador novo, já existe aquela panelinha, o trabalhador novo não consegue se entrosar com os demais, ou até já está ali há algum tempo, mas ocorre algum desentendimento. Então, assim, ele não tem um entrosamento, ou está desentendendo com os outros trabalhadores, ou com um trabalhador, ou com o superior. Então, ele não vai conseguir desenvolver as atividades dele também corretamente. E isso vai atuar negativamente, né, com relação a ele. Pode ser até um colega ou pode ser um superior também. Então, o RH das empresas, né, ou sócios, né, gerentes, devem ficar atentos a isso. Porque se houver alguma intercorrência dessa natureza, é importante que atue a empresa na fase ali, já inicial dessa situação, porque pode piorar. Tá? Essa situação pode vir a piorar. Na verdade, ela tende a piorar. Tá? Normalmente, ela não se resolve sozinha. As pessoas que têm algum tipo de desentendimento, elas não se resolvem. Geralmente, elas pioram a situação. Então, isso, com certeza, prejudica a empresa. Tá? Às vezes, ali tem um setor que é responsável por uma coisa que está ligada a uma outra. Aquela pessoa não se entende com aquela, ela poderia fazer o trabalho de uma forma que ajudasse a outra, mas ela não vai fazer isso porque é um desafeto dela. Então, ela não tem interesse de ajudar e ela vai fazer uma forma, vai dificultar mais para a outra, enfim, vai levar mais tempo, ela vai ter uma dificuldade maior. Então, isso também prejudica a empresa. No setor operacional, está lá o motorista e o ajudante. Os dois estão descarregando ali um caminhão, digamos que é fracionado. O motorista não conferiu, não verificou ali com a nota, faltou uma caixa para entregar. O ajudante viu, mas ele não fala nada. Por quê? Ele quer prejudicar ali, ele não quer ajudar o motorista e sabe que o motorista, quando retornar, ele vai ser chamado a atenção porque cometeu um erro. E ele, mesmo tendo visto isso, ele não vai falar nada porque ele não tem interesse ali de auxiliar o motorista, ele quer que o motorista realmente seja chamado a atenção. E quem perde com isso? É a empresa. Porque é a empresa que vai ter que ou ficar com aquele material que não foi entregue, né? Ou cancelamento de nota, ou ela tem que comprar a mercadoria, ou ela tem que devolver a mercadoria, ou ela tem que entregar no outro dia a mercadoria, vai ter um custo ali a mais. Então, assim, vocês vejam que essas situações todas reverberam num prejuízo para a empresa. Condições precárias de trabalho. A exigência de atividades que impliquem o uso de materiais, equipamentos, etc., que não são fornecidos pela empresa, bem como o não cumprimento de condições básicas estabelecidas pelas outras NR, como a falta de local para almoçar, esquentar alimentos, água ou banheiro. Então, aqui nós temos duas situações que eu coloquei para vocês especificamente. Lembrando que essas coisas eu coloquei né, de forma exemplificada, para que vocês tragam essas orientações para dentro do transporte rodoviário de cargas, mas existem outras situações. Então, nós temos ali, muitas vezes a empresa exige que o trabalhador registre o ponto pelo celular, aonde ele estiver, né? Então, ele tem que ter o celular, aonde ele estiver, ele tem que registrar o ponto, a hora que ele começou, a hora que ele parou para almoçar, enfim. E ele vai ter que fazer isso no celular. O celular é o próprio dele, então a empresa não forneceu o celular para ele. Esse trabalhador, para fazer isso, ele vai ter que registrar o ponto onde ele estiver, e para isso ele tem que ter internet. Sem internet ele não consegue fazer. A empresa fornece a internet para ele? Então, como que a empresa vai exigir dele que ele tome essa providência se ela não fornece os meios para que ele faça isso? Tá? Digamos que a empresa precise que ele tome alguma providência e use um computador específico. E o trabalhador não tem esse computador. Então, assim, exigir do trabalhador que ele tome alguma providência, que ele precise de alguma ferramenta, de algum equipamento, que ele tenha que usar e que ele não tem, é uma coisa que pode representar um risco, que vai criar nele uma ansiedade. Muitas vezes pode parecer uma coisa simples, mas muitas vezes o motorista, um ajudante, ele não consegue pagar uma conta de telefone para ter internet o tempo todo, o mês inteiro, enfim. Tá? Então, são situações que podem acarretar nisso. A outra situação... sim.
exigências básicas. Além da NR1, claro, existem várias outras NRs, e essas outras normas regulamentadoras, né, elas trazem ali várias exigências de vários aspectos ali que as empresas devem cumprir. Então, assim, você deixar de cumprir normas básicas também pode acarretar em riscos psicossociais, tá? Como, por exemplo, falta de local para almoçar. Se você fornece alimentação, ou fornece, ou permite que o pessoal ali traga alimento e se alimente na empresa, você tem que ter um local para eles sentarem, mesa, cadeira, para eles se sentarem, para eles almoçarem. Tem que ter um micro-ondas para que eles possam esquentar o alimento. Tem que ter ali uma geladeira para que eles coloquem esses alimentos dentro para conservação. Água, tem que fornecer água, tá? Um banheiro tem que estar ali também no local. E gente, o pessoal fala, nossa, Regiane, mas isso aí é o mínimo. Sim, mas tem empresas que não têm, tá? Tem empresas que não têm. Tem pessoal que trabalha, às vezes, em outro local, um local externo, e naquele outro local você não tem isso, tá? Então, a ausência disso pode acarretar num problema. E aqui outras, né, outras situações que podem, aqui a gente pode incluir inúmeras outras situações que podem acarretar os danos psicológicos, incluindo situações pessoais que reflitam no trabalho, como danos psicológicos, incluindo, né, ali o falecimento ou doença de filhos ou parente próximo, que é aquilo que eu falei para vocês que eu ia mencionar. Ah, Regiane, mas agora eu vou ter que cuidar da vida pessoal do trabalhador? Não, ninguém está falando isso, tá? Mas é claro que, claro, se a empresa tomar conhecimento, se a empresa tiver conhecimento de alguma situação pessoal que o trabalhador está passando e que isso reflita negativamente para a empresa, ela pode tomar, no trabalho, né, no desenvolvimento do trabalho dele, a empresa pode tomar providências. Por exemplo, o trabalhador está lá, o filho está doente, não consegue trabalhar, fica toda hora no celular perguntando se está bem, se não está, porque atualmente a legislação não permite ali o afastamento para acompanhar filho doente, né? A CCT, ou até existe o afastamento ali, mas acho que são, não sei se são 2 ou 3 vezes ao ano, filhos até 6 anos, eu não me recordo. Mas, digamos que o filho esteja ali há 10 dias ali já doente, está piorando, enfim. A legislação não permite ali que a pessoa se afaste por esse motivo. Mas, digamos que a empresa sabe disso, tem conhecimento de que o trabalhador está com o filho naquela situação, que o filho gostaria de estar ali e não consegue se concentrar, está perguntando toda hora como está o filho, se não está, se teve febre, se comeu, se tomou um remédio. Quer dizer, ele não produz, tá? E isso não é bom para a empresa. Então, esse funcionário, ele tem férias, o que você pode fazer? Olha, você quer tirar suas férias nesse período para você ficar em casa e cuidar do seu filho? Isso é uma atitude que você pode ali verificar e pode até atuar, para quê? Para resolver aquela situação, para colaborar com ele nesse aspecto. Então, é uma coisa que você não vai intervir na vida pessoal dele, mas você tem condições de auxiliar e melhorar essa condição, tá? E pode ser o falecimento de uma pessoa, às vezes é um falecimento de uma pessoa longe, né, que a pessoa precisa viajar. Então, ou você pode conceder férias, ou até antecipar, olha, vou te antecipar alguns dias de férias, né, enfim. Então, várias situações que, se a empresa tomar conhecimento, ela pode auxiliar esse trabalhador, tá? Então, essas são as situações que eu trouxe para vocês, para auxiliarem vocês a compreender quais seriam essas medidas, tá? Aqui eu trouxe um panorama geral, as fontes dos riscos psicossociais, né? Os impactos, né? Onde impacta ali, e os pensamentos dele, porque internamente ele tem que cuidar ali da família, ele tem que ter a motivação, ele tem que trazer as soluções para os problemas dele, ele tem que cuidar da saúde dele, tem a casa dele, então tudo isso está ali no psicológico dele. E os impactos, isso impacta sempre ali na questão, né, da tomada de decisão dele, nas metas, a carga de trabalho dele, a saúde dele para exercer a profissão, as exigências todas, né, que ele sofre. Então, tudo isso, né, impacta e são fontes de riscos psicossociais. Como eu disse para você que eu ia abordar mais profundamente as doenças, né, e aqui eu já estou caminhando para o final, as doenças, né, as principais doenças, tem outras, tá? Mas as principais doenças são aqui, o estresse ocupacional, que é a resposta do corpo e da mente frente à pressão contínua do dia a dia, tá? Esse estresse que a gente está falando aqui é o ocupacional, não é o estresse comum de outros fundos, tá? Eles podem ter um problema pessoal, que aí não é o estresse ocupacional. Então, esse aqui são o estresse contínuo, ele sempre está ali exposto a situações de estresse diariamente.
A ansiedade é um estado de tensão frente a um evento desconhecido, acompanhado do medo infundado. Então, assim, ele pode ter a ansiedade voltada ali para a doença ocupacional, se ele tem ali sempre essa ansiedade em uma situação que é desconhecida, acompanhada de um medo infundado. Ele tem ali o receio sempre de estar, será que eu estou fazendo? Será que eu estou conseguindo? Será que eu vou conseguir cumprir essa meta? Será que... Então, isso pode desenvolver essas situações dentro das atividades ocupacionais, tá? E o burnout, que teve um aumento muito grande de casos de burnouts, por isso que chamou muita atenção e o legislador acabou alterando essa NR, que é a exaustão extrema, causada pelo estresse crônico no trabalho, afetando as emoções, energia e a saúde em geral. Porque esse estresse, ele começa a ser não só específica de situações de estresse, isso vai tendo uma recorrência desse estresse, isso se prolonga por um longo período de prazo, a empresa não toma nenhuma providência, isso vai se agravando, né, vai ficando crônico, né, acarreta no estresse crônico, e aí começa a atuar nas emoções dele, na energia, ele não consegue mais trabalhar, e começa a ter sintomas físicos, né, de outras doenças também, tá? Nossa, Regiane, mas tudo é risco psicossocial? Não, nem tudo, tá? Calma, não é tudo. E eu trouxe aqui, inclusive, alguns exemplos para tranquilizar vocês um pouco. O que não é risco psicossocial? Sintomas, tá? Os sintomas de estresse, né? Porque às vezes a pessoa ali está tendo um estresse, mas é um estresse específico, ela não está com estresse ocupacional vindo ali daquela questão do dia a dia dele, um estresse com outro fundo, se ele tiver ali outras situações que são estressantes para ele, mas que às vezes não tem a ver com a atividade ocupacional dele. Da mesma forma, a ansiedade, tá? Então, esses sintomas ali da ansiedade, isso não é um risco psicossocial, somente as causas das situações que podem trazer ao estresse e à ansiedade. Algumas síndromes também. Uma pessoa ter uma síndrome não significa que isso é um risco psicossocial. Uma fobia. Se ela tiver uma fobia, um medo muito grande de alguma coisa, isso também não é um risco psicossocial. Tá? Transtornos mentais. Esses transtornos mentais também não são riscos psicossociais, você não vai precisar colocar eles ali dentro da sua PGR, tá? Bipolaridade. Então, a bipolaridade é um transtorno mental, a pessoa é diagnosticada, tem um diagnóstico disso, mas isso não é um risco psicossocial, tá? O transtorno da ansiedade, que é um tipo de transtorno, não é a ansiedade ocupacional, tá? O estresse pós-traumático, tá? Também não é. E a depressão também, alguns sintomas ali, um transtorno da depressão, a pessoa já tem esse transtorno, isso também não é um risco psicossocial, tá? Às vezes o estresse pós-traumático, em que situação que poderia representar ali? Advindo de uma situação laboral, por exemplo, um acidente de trabalho, né? E depois a pessoa acaba tendo um estresse, um receio muito grande por conta dessa situação, e aí é bom a empresa tomar cuidado, mas se tiver uma outra natureza, isso também não é um risco psicossocial, somente os voltados para a atividade dele. Também não é risco psicossocial, questões de vulnerabilidade, tá? Deficientes físicos, isso também não é um risco psicossocial. Grupos excluídos, também não. Imigrantes, doenças autoimunes, prognóstico de doenças graves, né, como câncer, alguns outros, exposição à criminalidade pessoal e etc. Então, assim, a pessoa reside numa área de alta criminalidade. Então, assim, são situações que são fora da atividade da empresa, da atividade laboral e que não caracterizam riscos psicossociais, mas que podem ser confundidos, por isso que eu trouxe para vocês, tá bom? A fiscalização. A partir de 25 de maio de 2026, então, começa a ser exigida a aplicação das alterações da NR1. Isso significa que, nesta data, as empresas já devem estar adequadas e com as medidas já implementadas com a PGR atualizada com a nova legislação. Então, não adianta dar maio e você sair correndo. Maio você já tem que estar com isso tudo pronto, assinado, implementado, né? Por isso é importante aproveitar esse período em que a lei já está em vigência, né, mas ainda não é exigível, para adequar, pois a partir dessa data as empresas poderão sofrer fiscalizações e autuações. De que forma que ocorre a fiscalização? Por auditorias, né, eventuais auditorias, a empresa pode ser notificada.
Agora, a notificação também ela é digital, a gente fez uma palestra sobre DGE, sobre DGE e DTJ, se eu não me engano, que são as notificações agora são todas eletrônicas, tá? Eu fiz uma palestra, mas eu acho que eu não deixei gravada, vou fazer uma outra e deixar gravada também no nosso canal. Denúncias, que também são fiscalizações mais comuns de acontecer, algum trabalhador faz uma denúncia e a empresa daí sofre uma fiscalização. Fiscalização setorial, tá? Eventualmente, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho faz uma fiscalização em alguns setores, aí seleciona um setor, como já aconteceu com o transporte, né? Ele pega várias empresas do setor de transporte e faz essa fiscalização. Acompanhamento dos índices de afastamento também é possível, né? Se a empresa começar a ter um alto índice de afastamentos por questões de risco, de questões de afastamentos por doenças mentais, doenças psicossociais, há chance grande também dela ser fiscalizada. E processo trabalhista, porque normalmente os advogados, né, dos reclamantes pedem que seja oficiado o Ministério do Trabalho, o Ministério, né, Público do Trabalho, para verificar essas situações. Então, é possível também haver essa fiscalização dessa forma. E aqui a gente encerrou o processo, a parte básica, né, que a legislação exige que se vocês cumprirem pelo menos esse mínimo, já é uma grande coisa, já é uma grande ajuda para vocês aí sobreviverem a essa alteração. Como eu disse, a gente orienta também que vocês tomem algumas ações complementares, tá? Então, seria uma ação preventiva complementar, que é isso que eu vou colocar para vocês agora. Para maximizar o impacto da comunicação sobre a NR1 e o GRO, sugere-se ainda que as empresas tomem ações preventivas complementares, além das básicas do PGR, como, por exemplo, contratando uma assessoria psicológica organizacional. Empresas com profissionais da saúde que possam fornecer para a empresa orientações mais profundas sobre as análises de riscos, planos de ações mais específicos, implementações mais eficientes, que possam prestar facultativamente medidas corretivas, se forem necessárias, tá? De que forma que ocorre essa ação complementar? Comunicação. Então, assim, a gente sugere que haja uma conscientização e a divulgação, tá, de que a empresa possui o programa de gerenciamento de riscos psicossociais, então deve ser divulgado amplamente e conscientizar os trabalhadores nesse sentido, bem como quais ações e medidas a empresa implementou para a segurança dos colaboradores. É muito importante que você faça uma comunicação disso. Documentos, sem dúvida que você deve documentar da mesma forma do PGR, né? Esse programa complementar você também deve todo documentado, através de pessoal de saúde, né, específico, pode ser psicólogo, terapeuta ocupacional, alguém voltado para a saúde que preste essa assessoria organizacional, empresarial, né, para a empresa. Esse programa também deve ser documentado no formato não só do PGR, mas um PGR complementar, pesquisas para saber o que está acontecendo com a empresa, e aí você vai saber exatamente o que está acontecendo, pareceres, relatórios desses levantamentos de questionários, inclusive, né, que podem ser apresentados, inclusive, em fiscalização e ação trabalhista, para demonstrar o cumprimento da norma. Não só demonstrar o cumprimento da norma básico, né, ali o básico, mas você vai demonstrar o quê? Que você está tomando providências complementares para quê? Para minimizar os riscos ou até cancelar totalmente qualquer risco que os trabalhadores estejam sofrendo. Então, você demonstra, além de, claro, você melhorar a vida do trabalhador, você vai demonstrar que você está cumprindo ali com aquele, está cumprindo ativamente, né, tudo que propõe ali esse programa complementar, inclusive. Treinamento é uma coisa que é muito importante, tá? Então, eu não sei se seu pessoal de saúde, né, e segurança do trabalho vai estar prestando isso, mas eu sei que complementarmente você pode sim contratar esses treinamentos para os colaboradores, tá, de como eles devem se relacionar, o respeito que eles devem ter em conjunto, porque muitas vezes ali a intimidade, muito tempo que está junto e tal, pode, assim, exceder um ou outro, né, e acarretar num problema. Então, como eles devem se relacionar, um treinamento para o RH, tá, que é importante também, para quê? Para que o RH saiba reconhecer
quando ocorrer alguma situação, né, uma intercorrência, uma situação que ele tenha que atuar, e aí como ele deve atuar nessas ocorrências, de que forma que ele deve proceder, porque também se ele proceder de uma forma errada, ele pode acarretar num problema e pode até agravar o problema, tá? A gente já teve muitas ações trabalhistas onde o trabalhador nem pretendia acionar, ele acionou a empresa porque ele foi maltratado pelo RH. Muitas vezes ali na hora de rescisão e etc., você vê que, infelizmente, né, falta ali um treinamento a muitos, né, trabalhadores do RH, não tem um treinamento específico de como tratar o trabalhador. E aí, nessa finalização ali de vínculo, por conta de alguma outra comunicação equivocada, ele acarreta um prejuízo ali também para a empresa. Treinamento para os líderes e sócios da empresa também, para eles saberem como atuar na resolução dos problemas, e inclusive para quê? Para ele valorizar os esforços, tá? Também é importante os líderes saberem como valorizar, isso causa um efeito positivo nos colaboradores, e também ali estimular o diálogo e o compartilhamento, para que esses trabalhadores, esse pessoal que pode sofrer, que está ali exposto aos riscos psicossociais, tenham abertura para vir e falar, né? Falar abertamente, dialogar, compartilhar o que está acontecendo, tá? E o atendimento, tá? Essas ações complementares podem abranger, claro, como eu digo que é facultativo, é tudo a empresa que faz se quiser, tá bom? A gente sugere porque são medidas que a gente considera eficiente, tá? Suporte para a empresa, então a empresa vai ter ali um suporte, um canal de apoio, tá? Se você tiver alguma intercorrência, como eu devo agir nessa situação? Você certamente vai encontrar apoio nesse pessoal específico aí, nessa ação complementar, um profissional da área da saúde vai saber como orientar. E facultativamente, claro, né, além das ações preventivas, pode contratar um atendimento para os colaboradores, sem custo ou com desconto. Então, você vendo uma necessidade, você pode fazer o quê? Fornecer esses atendimentos para os trabalhadores, ou até com desconto. Muitos trabalhadores querem fazer o tratamento, mas não podem, não conseguem. Então, se a empresa oferecer isso facultativamente, ótimo, tá? Se não tiver, ok. Mas se for possível, você pode fornecer. Você contratando essa assessoria, né, de alguma empresa, né, psicólogos, enfim, eles vão ter essa assessoria e você vai ter um custo muito baixo de cada atendimento. Então, você pode fornecer isso, né, para o trabalhador sem nenhum custo ou com desconto. Às vezes, o trabalhador até quer pagar, ele não tem ali à disposição facilmente, né, não quer procurar, ou enfim, ele pode fazer online, virtualmente, e com custo baixo, e às vezes ele até concorda de pagar. Né? No nosso setor, pelo menos aqui na região, né, na nossa região de Sorocaba, a convenção coletiva estabelece que as empresas devem fornecer o convênio médico, né, para os trabalhadores. Então, nem seria o caso, por quê? Porque como já tem o convênio médico obrigatório, né, e é familiar, havendo a necessidade, sendo verificado que tem essa necessidade, o RH pode orientar o trabalhador a procurar, buscar um profissional para atendimento dentro do próprio convênio, tá bom? Então, essas são as medidas aí complementares. Então, assim, finalizando aqui, eu sugiro que façam pelo menos o procedimento básico e também é aconselhável que faça também essas ações complementares para que a sua empresa não tenha aí nenhuma intercorrência e se preparem antes desse prazo, tá? Caso vocês tenham necessidade de algum esclarecimento de alguma dúvida, alguma situação, queiram questionar alguma coisa, tem aí os nossos contatos, tá? O nosso site, nosso Insta, Facebook, no YouTube, eu vou publicar, tá? Essa palestra, essa nossa conversa no YouTube, tá? Nós temos alguns materiais, contratos e algumas coisas que a gente tem lá no Hotmart, para quem quiser adquirir alguns documentos jurídicos, tá? E na dúvida, temos aí o nosso e-mail, que vocês podem questionar aí, né? Alguma coisa, falar sobre alguma coisa, tirar alguma dúvida, tá? Ou até, se quiser fazer uma consulta, tá? Pode falar, mandar contato para a gente, tá bom?